Boa, pessoal. Boa noite. Vamos começar aí um, um pré-briefing, né? O briefing técnico ainda da prova. Vocês vão ver mais próximo da prova, falar um pouco dos detalhes específicos do Ironman Florianópolis, né? Além do briefing da própria Unlimited, mas agora a gente vai fazer uma conversa aqui, um bate-papo, tá? E eu acho que é importante, principalmente para o pessoal de primeira viagem, mas os veteranos podem participar tanto com depoimentos quanto com perguntas também, para a gente trocar uma ideia, pessoal. Hoje a conversa é mais no formato freestyle. A gente tem alguns tópicos aqui, tem uma certa estrutura, né, para seguir uma linha de raciocínio na conversa, mas ela está aberta e funciona melhor com a participação de vocês. Então, né, quem não fez o ciclo, quais dúvidas tem, se fez um ciclo em outro lugar também, em outra equipe, quer ver como é que é agora, eu vou explicar algumas coisas e a gente vai trocando ideias aqui, desbravando o território. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, o primeiro momento é a preparação, né? Para quem já está na assessoria há um certo tempo, o que que muda na preparação para um Iron Full, né? E quais são as diferenças para as pessoas que têm, por exemplo, uma prova intermediária, que geralmente, né, para o nosso calendário aqui é o 73 Brasília, para a grande maioria de vocês, caso vocês tenham se inscrito em alguma prova antes do full, né? Falando de prova longa. Aí, prova curta, a gente tem internacional, que está logo aí, quase não conta na preparação. A gente tem o 3-Day Series também, né? E ajustes serão feitos de maneira pontual para todos vocês, tá bom? Mas falando da preparação, a grosso modo, o que muda, né, do volume que vocês já estão acostumados, são os longos, óbvio, né? É uma prova muito longa e ela exige que vocês façam treinos longos, né? Que vocês entrem na especificidade da prova e se adaptem para esse tipo de estímulo que vocês vão passar no dia da prova. Então, o seu corpo tem que estar preparado para suportar horas contínuas de exercício, que basicamente é o que todos vão fazer na prova. Quanto? Qual volume individual? Tá bom? Existe uma programação, existe um esqueleto. A gente está finalizando o esqueleto para disparar daqui 2 semanas para vocês. A base do Ironman começa daqui 2 semanas, onde faltarão 14 semanas para a prova. Falando de calendário, isso vai cair no dia 1º de março, tá bom? Então, né, na semana que começa na segunda-feira, no dia 3 de março, vocês entram com a fase de ataque específica, né? Mas ainda não quer dizer que vocês já vão fazer volumes gigantescos de prova, né? E aí a fase de ataque de volumes altos entra com 8 semanas da prova. Então, vocês vão passar mais 4 semanas, ou seja, um mês, né? Fazendo outros estímulos, adaptando para o ciclo do Iron, já crescendo volumes, né? E aí fica a dica para vocês do primeiro ponto, que é para quem não está muito consistente ainda está engrenando, está pegando no tranco, ainda vindo do ano novo, o carnaval está chegando aí. Tomem cuidado com a falta de consistência, tá? Uma prova longa como o Iron depende muito, né? Não só o triatlo como esporte, mas o Iron depende muito da consistência de vocês. Então, às vezes, putz, não vai dar para fazer o treino todo, você joga a toalha. Então, se der para fazer um meio treino, né, em condições normais, que você não esteja doente, você não esteja, né, com outras coisas, meio treino é melhor que treino nenhum, tá? Dar um estímulo para o corpo ali, em vez de passar em branco, é um critério importante para um ciclo desse, tá? Tá sempre em movimento, desde que nem eu falei, né, você não esteja doente e não tenha outras complicações do dia a dia. Só a falta de tempo de você olhar o treino e falar, o treino tem 1h20, não dá para fazer, joga a toalha e aí não treina nada em vez de treinar 30, 40 minutos que você poderia treinar. Bom, esse é o primeiro ponto. E aí, falando de fase de ataque, né, a programação que vocês têm na semana, né, tem gente que já tem volume, já tem experiência e está rodando treinos aí já na semana normal de 1 hora e pouco, 1h20, 1h30. Isso praticamente não muda no ciclo do Iron, tá? Vocês vão talvez fazer um treininho ou outro que passa um pouco disso, mas a programação base da semana, por exemplo, corridas de quarta, vocês vão chegar a fazer corridas de às vezes uns quase 20 quilômetros, então chega para alguns aí de 1h40, 2 horas e alguma coisa de treino. Não serão todas as semanas, mas o volume semanal aumenta pouco e o volume de fim de semana aumenta muito. Essa é a regra que é um ponto para vocês se atentarem aqui e se programarem, tá? E alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Só falei de volume, mas tá.
E aí, falando nisso, né, pessoal, entramos em outro aspecto que. Você falou de treino de Fala, Cis. quarta, né? Sim. Você tinha falado treino de corrida de quarta, né? Minha planilha ela tá um pouquinho diferente. A gente tinha combinado, então a gente vai adaptar a planilha, é isso? Sim. Deixa eu te pôr no mudo aqui que a minha voz do que eu tô falando tá chegando uns 10 segundos depois aí pra você, tá? Mas sim, individualidades todos temos, né? Tem gente que. Você e o Carenzio, por exemplo, dos que eu gerencio aqui, trabalham com uma semana diferenciada no esqueleto padrão, né? Não é a bike terça e quinta, corrida quarta e sexta, geralmente, né? Que a maioria de vocês trabalham. O Cícero faz outros estímulos e isso vai ser adaptado para considerar o volume do Iron também, né? Então. Sim, vamos adaptar. A corrida de quarta é um exemplo que muita gente trabalha, né, a corrida na quarta por padrão, tá bom? E aí, entrando nesse aspecto, é importante vocês desde já, né, já que se inscreveram no Iron, né, já passaram por isso, é importante vocês dosarem e começarem a se planejar, né, se preparar com isso também, não só nos treinos, né? O treino é um aspecto de tudo que vocês vão fazer nesses 5 meses aí, basicamente, tá? A gente tem o treino, a gente tem o sono, a gente tem a alimentação, a gente tem o trabalho, que é outra coisa importante, né? Todo mundo aqui trabalha, e aí, como que o trabalho está afetando sua vida pessoal, quanto de tempo vocês têm, quanto de estresse vocês sofrem, tá? Esse é um ponto importante, porque seu corpo não se importa se você está numa bike fazendo um tiro, se você está numa pista do Serete lá fazendo um tiro de corrida, ou se você está sentado na cadeira com o corpo parado, sofrendo uma pressão absurda, a pilha de estresse, a descarga hormonal que o seu corpo sofre é a mesma. Ele não se importa, né? O nosso cérebro primitivo não se importa com se você está em movimento ou não, o estresse é o mesmo. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele pode dar baixa de imunidade e afetar todo o resto da sua vida. Então, conseguirem comer bem, conseguirem, né, dormir o suficiente. Então, trabalhar, já pode pesquisar, tem até perguntar para as inteligências artificiais aí, né? Pegar dicas de higiene do sono. É importante para vocês se prepararem para dormir, dormirem no horário certo. Às vezes a gente vai para a cama e fica 2 horas no celular. E aí você não dormiu, né? O corpo fica mais alerta. Às vezes você está vendo alguma coisa que é interessante, você perde o sono para ficar vendo alguma coisa, né? Começar a criar rituais, começar a se desacelerar para ir para a cama, para dormir certo, tá? E conseguir cumprir as horas de sono com qualidade. Então, entra o terceiro aspecto nisso, que é a alimentação, por exemplo. Comer direito, né? Não acho que ninguém aqui consegue ficar 100% radical na dieta por muito tempo. Então, vai ter um dia de uma festinha, vai ter um dia que você vai tomar alguma coisa, vai ter um dia que você vai comer alguma coisinha, né? Que o pessoal, quando fala de nutrição, chama de dia do lixo, mas eu acho que não existe comida lixo nesse aspecto. Mas que vocês vão sair um pouco da programação normal. Retomem, mas tentem manter a maior quantidade de consistência possível nisso, porque estão todos ligados, né? O sono, a alimentação é o seu combustível para reconstruir o corpo que você danificou, né? Que você criou microlesões com o treino, que você precisa se adaptar. A nutrição vai te dar essa base, o sono vai te dar essa base, vai gerar o hormônio do crescimento para o seu corpo reconstruir melhor, para os treinos renderem. Então, se você entrar numa cascata de come mal, dorme mal e treina pra caramba, a lesão tá aí, a prova tá aí também sem largar, tá bom? Então, aspectos interessantes para vocês sempre deixarem tudo bem arrumadinho e casadinho. Tá dormindo mal, tá comendo mal, não tá conseguindo resolver isso no curto prazo? Fala com a gente. A gente tem que ajustar os volumes para isso, tá? A gente não pode pegar pessoas, por exemplo, tem atletas que até estão nessa call aqui, que vieram crescendo o volume agora, entraram no ciclo agora, não vinham de um volume muito grande. A gente tem que fazer o quê? Subir num degrauzinho mais curto. Quem já está na pegada aí, o pessoal que já está treinando há bastante tempo, já pode dar uma passada maior, já tem um degrauzinho de altura mais alto e consegue subir mais os volumes mais antecipadamente, tá? Então, tudo isso é individualizado para vocês e ajustado de acordo, tá bom? Vão ter vários treinos que vocês vão ver protocolos parecidos entre todos, porque a programação base do Ironman geralmente é a mesma, tá? Mas vocês vão ter ajustes específicos de carga. Você ficou doente numa semana, seu treino vai mudar, vai ter que ser diferente, vai ter que compensar, vai ter que te descansar, entre outros aspectos, tá? Alguma dúvida por enquanto? Silvão, quer falar alguma coisa por enquanto? Como é que tá aí?
Tira, você tá no mudo, tá? Tira do mudo aí. Cadê? Então, Aí. deixa eu Pronto. até falar uma coisa, Ah, falando falei, Arthur. qualidade de sono, que não tem coisa melhor que uma boa noite de sono para recuperação, principalmente num ciclo de Iron Man. Às vezes, principalmente de sábado, vão ser os treinos mais longos e mais cansativos, e bastante gente vai ter um longão de corrida no domingo. Nem sempre você precisa, a gente está acostumado a acordar domingo também cedo, 6 horas da manhã, para correr cedo. Às vezes não vale a pena se acordar cedo no domingo para fazer o longão, até porque a corrida do Iron, a grande maioria vai sair para correr no mínimo meio-dia, né? Então, às vezes dá até para dormir um pouquinho mais no domingo para fazer esse longo até um pouquinho mais descansado e até às vezes até mais no horário da prova, assim, especificamente mais para frente, mas às vezes não tem necessidade de acordar tão cedo no domingo, madrugar, perder uma boa noite de sono, principalmente depois de um treino de sábado, para fazer o longo no domingo. Isso pode ser uma boa alternativa também para vocês. Bom demais. Fala aí, Silvão. Beleza, então, deixa eu falar, ó. Foi o que o Janda falou, nós temos um padrão de treino que nós vamos estar passando para vocês, mas é muito importante que até vocês, de cada um, conversando com seus treinadores, para, ó, será que eu consigo ajustar o treino Y desse jeito, no meio da semana? Que façam esses ajustes. E nada mais melhor do que o próprio treinador conhecer o atleta e saber onde as dificuldades, o limite do volume e da intensidade. Então a gente vai mexendo nisso, tá? O padrãozinho ali, todos vão ter ali praticamente iguais. Um ou outro foge um pouquinho da casinha. Tanto é que a gente tem, eu não sei aqui se todos são, a maioria aqui acho que todos já fizeram e vão fazer de novo, né? Alguns. E iniciante, não sei, talvez o que? A Michele? Não, a Michelle já Não sei fez. Eu se vou ela até pedir o tá. depo, até pedir o O, depoimento dela daqui a a Michele, pouco. Michele. a Dani, o Ah, legal, é. Tárcio, eu tô Então, vendo aqui, a Dani, o Tárcio são primeiro, quem Thalita, mais? são Thalita, primeiros. a Eu, Cris, eu, tio, eu, a tio. Cris, quarta, A Trote, Cris, o o Trote. Trote, tem Eu bastante acho que a gente trote. nessa. maioria é Então novo, tem. isso sim. É, É, né? Puta, é verdade, legal, hein? Legal. Então, legal. para esses que são O novos, André, praticamente, eu acho que vai necessitar muito mais ainda de você estar conversando com os seus treinadores e poder adequar isso. Agora, gente, não brinquem com essa prova. Claro que com as outras vocês não devem, mas essa daí o buraco é maior, entendeu? E é mais embaixo. Então, treinem. Não fiquem escolhendo tempo, clima, local, área. Não, hoje eu não vou por causa disso, hoje eu não vou por causa daquilo. Vocês vão dançar. Entendeu? Foi como foi falado mais ou menos no começo, o Arthur falou, até o treinado vai encontrar obstáculo pra caramba. Vai ter problema. Entendeu? E vocês vão ter que procurar sair dessa. Eu já passei por situações em Ironman que eu estava completamente, sabe, destruído. Eu não sei de onde, eu falei, não, peraí, vamos recomeçar, eu quero saber onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui, acordar, você acordar na prova para se levantar de novo. E isso muitas vezes dá certo, gente. Então, é importante é vocês casarem com o treinador o que vocês estão fazendo, estar conversando, tá? Para poder acertar isso aí e não brinca não, treina. Vocês tiveram um compromisso, um comprometimento, o custo não é alto, então acho que é levar isso daí e chegar no dia lá é brincar, tá? é, Se vocês fizerem isso aí, falam, pô, tô indo com confiança, vai chegar lá, vai fazer e vão falar, puta, que legal, meu. Vai, Ironman e é uma prova dura, você sofre pra caramba, mas é um puta negócio gostoso, é legal. é animal. Tem que respeitar e respeitar rigorosamente as zonas de treino que estão lá. Sem Isso daí dúvida. porque senão você, num dia o treino era Z1, você não podia passar de 130 batimentos, mas você estava num dia bom, aí você se empolga, você vai pagar essa conta depois e você vai faltar em treino, e isso para um Iron, você vai pagar a conta lá na frente. Então, respeitem as zonas, isso daí é essencial. Se é 5 horas de rodagem, 120 batimentos por minuto, faz as 5 horas lá de boa, se dane a velocidade média, segue lá a frequência, faz de boa
e segue o que está prescrito, porque tem um porquê atrás disso. Esse é um gancho interessante que você pegou, Arthur, que eu vou dar sequência aqui. Porque quando a gente fala de zonas de treino, né, todos os treinos têm no planejamento uma interconexão de carga. Então, às vezes, a gente coloca um treino mais leve aqui, porque sabe que o próximo dia pode ser puxado. Então, você puxa demais no dia anterior, chega no dia do treino que você deveria puxar, você não consegue. Aí você faz na metade. Aí no outro dia que era fazer forte, você faz na metade. Aí o dia que é fazer fraco, você faz na metade porque você quer fazer força e está melhor do que o fraco que está ali. Então, respeitem as zonas de treino, sim, né? Façam direitinho. E também pegando o gancho que o Silvio falou, né, no dia da prova isso é mais evidente, quem já passou por isso sabe, mas eu acho que nos treinos vale o comentário para vocês se prepararem desde já, que vão ter treinos que vocês vão fazer que o corpo vai falar, não, hoje não, pelo amor de Deus, e quer desligar, você tá, sei lá, você tem 140 quilômetros e no 80 seu corpo já falou, meu, para, não é hoje, o corpo começa a desligar e vocês têm que tentar prestar atenção no que está acontecendo, né? Se realmente é algo que veio do dia, que prejudicou você ali, ou se é algo do momento, tá? No Iron acontece muito isso. No Iron você não pode falar, beleza, amanhã eu tento de novo. Ó, amanhã a estrutura da prova vai estar aqui para eu, cansei, amanhã eu faço outro. E às vezes é só algo que você, por exemplo, putz, vacilou ali, esqueceu de tomar alguma coisa, esqueceu de comer a hora que deveria comer. Às vezes você comeu um pouco menos, está faltando um pouco de alimentação. E aí, quando você come, seu corpo acorda do nada e fala: Nossa, você não vai nem lembrar quem era você há 10 minutos atrás, de tão melhor que você fica, e dá sequência ali, tá? Para vocês, guardem um número aí, 135. Quando vocês estiverem no quilômetro 135 do Iron, vocês vão lembrar do que eu falei aqui. Vocês vão perceber o corpo desligando, indo embora, falando que. Aí vem aqueles pensamentos negativos, você fala: Nossa, que ideia de merda, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu me inscrevi nisso aqui? E 10 minutos depois você encontra alguém passando ali, uhul, e segue a vida, esquece que você estava naquilo, comeu um carbinho que era o que estava faltando, e volta pro jogo como se você fala, nossa, parece que a prova começou agora de novo. É engraçado. Verdade, verdade. Ô, Janda, Verdade, posso verdade, eu E, passei a- por acrescentar uma isso. coisa? Fala, e Mi. até É, no. Peraí, eu, peraí, Ah, Arthur. Fala aí, Michele. quando vocês falaram, peraí. né, de respeitar as zonas de treino, é isso. E tem uma coisa que muitos de nós fazemos, tipo assim, eu perdi a natação de hoje e a pessoa vai e quer fazer a natação amanhã, para ficar com tudo verde, né? Só que aí acaba caindo nisso que você falou também, acaba tendo uma sobrecarga amanhã e no dia seguinte você não consegue fazer o que você tinha feito, então você acaba prejudicando tudo que vem pela frente. Então, não adianta querer fazer o que você perdeu. Perdeu é Joga pra pior, eu trás. acho. É, porque Perdeu, senão acaba perdeu. pior. São E, dois e, Segue o aspectos. Fala, jogo. Mi. Fala aí, e, as- termina. e tem muitos de nós que a gente, vou trocar. Não, não posso nadar hoje, eu nado amanhã. E troca. E eu fico preocupada com colegas que fazem isso. Eu não faço, eu sou muito Caxias. Mas eu não faço porque eu sei que a natação está naquele dia, porque ela está pensada naquele dia para o que vem depois. E se eu Uhum. trocar, eu vou cagar tudo que a Thelma ficou trocentas horas lá fazendo. E eu sempre penso assim, eu falo com um colega, meu, eu tô pagando para isso, para eles pensarem, não Exato. para mim, né? Então eu acho Exato. melhor eu respeitar o que vocês estão falando. Pessoal, vamos lá. Marco Júnior, Bom, amigo. Lá. Ó, vocês pagam. Isso é sério, vocês pagam um serviço, né? Um serviço individual, o serviço não é barato, né? Independente do plano que você tenha, pensa na realidade do país de hoje, independente da situação de cada um aqui, é um serviço caro, tá? A gente sabe o nível de qualidade que a gente entrega para vocês, o preço é condizente com isso, eu poderia cobrar mais, mas eu vou entrar isso para falar depois disso. Mas assim, pessoal, falando sério agora, não é um serviço barato e vocês pagam por um acompanhamento, né? Então, alguma coisa caiu do caminhão, falem com a gente, né? Em vez de adivinhar, vou inventar, vou fazer, vou acumular, ou melhor, eu peguei um day off no trabalho na sexta, eu perdi 5 treinos na semana, eu vou passar a sexta inteira treinando. A gente já viu isso acontecer, tá? E não funciona, pessoal. Por quê? Independente do tempo que vocês tenham livre, o limite do treino, né, de quanto você deve treinar, se resume à capacidade do seu corpo de assimilar aquilo que você está fazendo. Então, assim, uma pessoa sedentária subir numa bike, encarar um desafio de sair, ficar o dia inteiro pedalando, vai pedalar 200 quilômetros. O que que acontece com ela logo depois? Ela pode conseguir?
Pode. O que vai acontecer com ela depois? Ela vai ficar uma semana de cama, travada, vai entrar em coma de pedalar, o que ela não está acostumada. Então, por isso, todos os treinos seguem uma carga, uma interconexão de carga, seguem uma progressão. Você não vai ver ninguém que não está pedalando nada receber uma planilha com 150 quilômetros do nada na semana seguinte. Isso não acontece aqui, né? Se acontecer é um erro e tem que ser corrigido, mas assim, não acontece por padrão, tá? E vocês não vão ver ninguém passando por isso. Então, né, tem tudo isso e a gente sabe, né, conhecendo vocês e a metodologia, quanto cada um é capaz de absorver de treino, tá? Então, belo ponto, Michele, muito importante. E aí, pessoal, só um recado também para o nosso lado, né, como profissionais, para conseguir atender bem vocês, é vocês não, né, chegar, sobe na bike e manda uma mensagem para a gente. Pode ser que eu não esteja ali disponível para atender imediatamente, tá? Então, estudem a semana, se planejem. Você vê que amanhã vai dar um problema, chama no dia anterior, pede o que precisa ser feito e a gente tenta ajudar, tá bom? Mesma coisa no dia. Ah, perdeu a natação hoje, não sabe o que vai fazer amanhã? Manda uma mensagem, né? Dando tempo a gente trata e responde, tá? Também não, eu acho que não, se a gente colocar um robô aqui para atender vocês, vocês não vão gostar. Então, para ser atendido por um humano, às vezes tem um delayzinho, então tentem não fazer as coisas em cima da hora e querer uma resposta decisiva em cima da hora que vai ficar difícil. Mas aí a gente, você fez uma coisa ali na hora, o que eu faço? Aí você chama a gente no dia seguinte, nos dias seguintes, fala, beleza, já que você fez uma coisa aqui, deixa eu ajustar o resto da semana para ficar condizente com a programação que a gente tem, tá bom? Aproveitando, pessoal, nesse aspecto ainda de rotina, de tempo, quem tem, né? Tem gente que, eu sou solteiro, da minha vida cuido eu sou autônomo, tenho mais liberdade, beleza, é mais fácil gerenciar tempo. Mas para quem está com família, para quem tem filhos, para quem tem animal de estimação, para quem tem um trabalho mais conturbado, começa a preparar toda essa rede em volta de você desde já, tá? Para todo mundo saber onde vocês estão pisando, né? Tua esposa, teu marido, para saber o que você está comprando. Ó, vou passar o sábado fora de casa e não enche a agenda de programa no final da tarde, porque vocês podem até tentar se esforçar. Beleza, terminei o longão do Iron, cheguei em casa às 5 horas da tarde e vou no shopping, vou fazer não sei o quê. Tá bom, é possível? É. Só que vocês vão chegar no shopping e ficar a alma ficou lá em casa e vocês foram de corpo presente pro shopping. Então, quem já passou pelo ciclo de Iron sabe do que eu estou falando aqui. Então, né, alinhem com a família, não é para ignorar também, né? Existe uma piadinha que falam que se você chegou no Ironman, seu relacionamento está de pé ainda, você não treinou o suficiente. A gente não quer que isso aconteça com vocês, mas gerenciem sim dentro de casa, tá, pessoal? Controlem os ânimos ali, às vezes pode ter um pouquinho de animosidade, sim. A pessoa, putz, tá me deixando aqui. Fala, gente, calma, 3 meses da nossa vida. A gente tem a vida pela frente, são 3 mesinhos aqui para você se a gente passar uma turbulência, aguentar e continuar voando junto, tá bom? Então, alinhe-se com filho, com família, é um ponto importante para todo mundo dentro de casa saber o que vocês estão comprando. Dito isso, pessoal, antes de eu entrar no próximo tópico aqui, Michele, eu vou deixar a palavra aberta agora, que a Thelma até falou que você poderia participar. Fala um pouquinho pra gente do que você achou do ciclo, o que você tem a dizer pra gente, coração aberto aí. Oi, gente, boa noite. É, Boa Bom, noite. eu vou falar rapidamente. Eu não, ela só falou, fala lá o que você, como foi seu primeiro Iron, né? Então, assim, só para vocês, eu tenho 47, eu vou fazer o Iron, agora o meu segundo Iron com 48, né? Então, eu nado desde menina, comecei a correr há 10 anos e comecei a fazer triatlon há 7 anos. Então, eu fiz muitas antes do meu primeiro Iron. Eu fiz 10 olímpicos, 9 shorts e 5 meios antes de me entrar aí, né? Peraí que falhou, entrou no túnel, De sei lá. trombose na perna Peraí, esquerda. Mi, volta um Então, pouco. Você falou dos sprints, dos Olímpicos, aí você ia falar alguma coisa de você aí. Agora segue dali que falhou. isso. Eu fiz os sprints olímpicos, o meio, quando eu decidi fazer o Iron, né? Quando eu decidi fazer meu primeiro Iron, eu fiz a inscrição do lado das minhas filhas e da minha mãe, porque eu sabia que eu ia ter que contar com a paciência delas, que é isso que o Janda falou, né? De estar em acordo com a família.
Porque ou a gente está treinando, ou a gente está trabalhando, ou a gente está cansado demais para respirar. Essa é a verdade. Então tem que, se eles não estiverem de acordo, não vai adiantar. E mesmo assim você vai ter que lembrar. Lembra que você falou que eu podia? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar isso. E mesmo com o meu problema de trombose que eu tive, a maioria das pessoas aqui sabem, embolia pulmonar e tal, eu vejo que é possível, né? Então, muitas pessoas falam, mas eu tenho dor disso, dor daquilo. É possível. Eu treinei muito, eu fiz o treinamento certinho, todos os dias. Eu treinava em média 2 horas, 2 horas e meia por dia e 1.000 horas no final de semana. Todos os treinos. Eu nunca parei no meio de um treino. Eu sei que às vezes os treinadores falam, se estiver ruim, para. Eu não consigo parar, minha cabeça não deixa eu parar. Então eu estava morrendo, mas eu ia. Virilha em carne viva no final dos treinos, muita dor, tudo assada, sempre assada. E eu terminava o treino do jeito que dava. E eu nunca fiquei triste de estar treinando, mesmo às vezes tendo me machucado, tendo me lesionado. E eu sabia que muita coisa era culpa minha, né? E mesmo assim eu fazia. Como eu tive compreensão das minhas filhas, da minha mãe, eu consegui terminar um ciclo muito bacana. E eu fiz uma prova que eu me saí muito bem. Eu nadei bem, eu venho da água, então é o que eu me saio melhor, é o que eu me saio menos ruim. Eu pedalei meia boca, igual eu sempre pedalei, né? Sempre meia boca, e fiz isso também na prova, um puta frio, uma puta chuva, e corri melhor do que eu esperava. Eu terminei a prova em 11 horas e 47. E eu fiquei toda feliz, porque eu achei que eu fosse terminar em 13 horas, pelos meus cálculos, né? E eu terminei em 11 horas e 47. Porque quando eu comecei a correr, eu vi que eu estava melhor, porque eu não dei tudo de mim na bike. Então, e por incrível que pareça, eu toda feliz que eu tinha feito em 11 horas e 47. E hoje, quando eu conto para as pessoas que não são do nosso meio, eu falo assim, já fiz, olha, quanto tempo você fez? 11 horas. Caraca, você ficou 12 horas fazendo uma prova? Falei, não, 11 horas e 47. E eu percebo que as pessoas de fora, elas ficam muito mais impressionadas com o maior tempo que a gente fica fazendo uma prova do que a gente. Para nós, 1 minuto, a gente fica mó felizão, sabe? Meus meio irons aí, né? Eu quero diminuir 5 minutos, 4 minutos. E as pessoas acham o máximo quanto mais tempo você fica fazendo uma prova, né? E quando eu falo assim, quem ganha, ganha com 8 horas. Não, mas espera, você fez em 12, sabe? Os negócios Você assim. fez mais força, né? Tipo, você ficou mais tempo. Então você é mais Iron do que quem fez em 8, né? E isso, toda vez que eu conto, isso, se vocês contarem isso, as pessoas também vão entender assim, quem é leigo, né? Que a gente é muito neurótico com o tempo. Eu também sou, né? Eu também sou. Eu sempre quero diminuir 1 minuto. Só que no final das contas, eu vou te falar que eu não lembro o tempo de ninguém do ano passado, de ninguém, quanto cada um fez. Eu não lembro segundos eu fiz. Se você me perguntar quanto tempo eu fiz natação, eu não sei, eu não lembro mais. Eu só lembro das 11 horas e 47. Então, se eu tivesse que dar um conselho, né? Meu, principalmente para quem está fazendo agora, eu sei que todo mundo fala, eu quero é terminar. Mentira. É sim, a gente quer terminar. Só que a gente quer terminar no menor tempo possível. E a gente fica assim fazendo 1.000 contas na calculadorinha do triatlo. É hipocrisia quem fala que não. É mentira, né? Então aqui para nós,
pode fazer as contas, mas tá tudo bem também. Faz as contas lá pra cima. Faz que nem eu fiz. Eu joguei lá em cima, aí eu fiquei felizona que eu terminei em menos tempo. O ciclo todo foi. Eu tive muito apoio da minha treinadora, que foi a Thelma, muito mesmo. Ela me ligava no sábado, depois dos treinos: Você tá bem? Tá tudo certo? E ainda ela faz isso, mesmo fora do ciclo do Iron, né? Então, eu acho que por eu ter tido um ciclo tão bacana, apesar da lesão, apesar de um monte de coisa, por isso eu quis fazer de novo, né? Porque, não por causa da prova em si, mas por causa do ciclo de treinamento, que eu aproveitei todos os treinos. Acho que é isso. Ah, que legal. E é legal quando vocês participam também, porque a Michelle falou algumas coisas que eu já peguei gancho para falar de mais algumas aqui. Por exemplo, quando a gente está falando de. O primeiro ponto é sobre o tempo, né? Para a duração da prova, né? Quem está fazendo a primeira prova vai ter o número, a gente vai mandar uma estratégia com uma previsão pelo que vocês fizeram nos treinos. A gente consegue fazer algumas projeções e colocar na prova. Primeiro ponto, a gente não é evidente. A gente não sabe de tudo que vai acontecer. Vocês são seres biológicos, então você pode estar comer alguma coisa, mesmo comendo tudo certinho, alguma coisa não caiu bem, não tá legal, e passou uma semana estressante, ficou meio zoado, zoada, e aí no dia da prova tá mais ou menos, né? E não saiu aquela prova toda. No dia da prova pode chover, pode fazer calor, pode ventar, pode fazer mil coisas, pode furar pneu, pode, né, acontecer um milhão de coisas ali. E já diz, né, uma frase do Iron Man também, que é assim, é uma prova feita para dar errado, pessoal. Né, que nem a Michelle falou, são quase 12 horas de prova, né? Para desde uma pessoa que termina em 8 horas baixo ali, 8 horas alto, até uma pessoa que vai fazer o Iron em 15 horas, todos estão dentro da regra, todos estão dentro do tempo regulamentar. E é uma prova muito longa. Pode acontecer muita coisa. A natação, geralmente, vocês estão bem descansados e raramente acontece algum evento ali, né? Mas já teve gente que perdeu o relógio na prova. Tem gente que na bike, logo que saiu para pedalar, furou um pneu, né? Hoje em dia tem coisas para evitar isso, né, pessoal? Que tem tanto botar selante na câmara. As bikes novas já tem tubeless, né? Então o tubeless também tem selante. Então só se for um rasgo no pneu, que aí são outras coisas para resolver, mas no geral furinho de pneu hoje em dia, vocês não ficam mais no caminho, tá? Peçam dicas depois, mas o selante é uma delas, tanto para pneu de câmara quanto para pneu tubeless, que muita gente já está usando nas bikes novas. A corrida, pessoal, um ponto da Michelle também, tem dois assuntos que eu quero retomar. Ela falou, eu não dei tudo na bike. Todos vocês, pessoal, não deem tudo na bike. Tem uma maratona para correr depois, no mesmo dia, logo em seguida da bike, né? Então, a gente vai passar uma estratégia para todo mundo, isso é óbvio, tá? Todo mundo aqui vai montar estratégia para vocês. E essa estratégia, ela é uma caixinha onde vocês ficando dentro dos limites dessa caixinha, vocês estão na zona mais segura possível, considerando que vocês estão num dia bom, alimentados e hidratados direitinho, né? Se você vacilar em alimentação e hidratação, mesmo com a estratégia, não tem muito que a gente possa fazer de fora ali para te ajudar. Mas treinou tudo certinho, a estratégia de prova a gente chama disso de guard-rail, sabe? É uma proteção para vocês fazerem a prova numa condição muito boa para vocês terminarem. Então, assim, chegou na bike, se empolgou, viu o pessoal marretando o pedal ali, nossa, eu vou me empolgar, nossa, não tá ventando nada, eu vou fazer mais força. Na corrida vocês podem pagar o preço. Pode ser que vocês façam tudo errado e dá certo, mas a grande chance, pelo que a gente vê bastante, é dar errado. Então, né, guarda, né, principalmente quem está na primeira prova, conservadorismo, né, deixa, vocês não têm número para bater, né, quem está saindo pela primeira vez aqui não tem meta, né, não é para fazer uma prova de qualquer jeito, para andar a maratona inteira de propósito, não, vocês vão fazer bonitinho a prova, mas não fiquem bitolados, igual a Michelle falou, pô, pus 13, né, estratégia 13, fiz 12 horas, né, 11h47, beleza, é uma superação, mas fez em 13 também. Agora vocês têm um tempo para bater. Vocês fizeram a melhor prova de vocês ser a primeira, vocês nunca mais vão bater esse tempo. Então, pode ser que sim, é legal, mas assim, criar uma expectativa e ficar martelando uma coisa que não tem necessidade na cabeça não faz sentido, tá? Para vocês terem ideia de estatística de conclusão de prova de Ironman. A média dos concluintes, se eu não me engano, está orbitando entre 13 e 14 horas, tá? Então, assim, você vê a galera fazendo 11, 12, são amadores e amadoras muito bem treinados.
tá? Então, e para 10, 9 horas aí para baixo, aí a gente já falando de outro nível de atleta, de tempo de experiência, de genética diferenciada, da vida que permite que a pessoa treine muito e recupere muito. Isso quer dizer que ela treina mais e melhor, porque dorme muito mais do que a maioria. Então, assim, mas no geral, média de 13, 14 horas, tá, pessoal? Não é o. A gente vê todo mundo, né? As mídias sociais, a galera de internet postando tempos absurdos de prova de Iron e acha que aquilo é o normal. O normal é 13, 14 horas. O normal de uma maratona solo, por exemplo, no mundo da corrida, é acima de 4 horas, entre 4 e 5 horas. O grosso dos participantes conclui a prova nesse tempo. Só para vocês terem ideia de botar o pé no chão na realidade de o que que é uma prova dessa, tá? Não criarem, né, por mais que vocês consigam fazer melhor, não ficar deslumbrado com expectativas que não tem, tá? E aí nesse ponto também, a Michelle falou de uniforme e eu vou entrar num gancho já de alimentação aqui, que é sobre o uniforme, pessoal. Tentem nos finais de semana, né, fazer os longos principalmente, tanto a bike quanto a corrida, vocês podem revisar ou ter um parzinho de uniformes iguais para esse tipo de coisa. Desde já experimentar e escolher o uniforme que vai ser usado na prova, tá bom? Porque o ideal é que desde já nos longos vocês costumem vestir, comer e viver tudo o que vocês vão fazer no dia da prova. Então, ó, eu vou com essa bike, com essa configuração, com esse fit, com esse uniforme, com esse tênis, com essa meia, vou comer exatamente isso, o gel dessa marca, o suplemento da outra marca, tudo certinho. Não adianta você comprar um monte de coisa e falar, agora eu vou deixar o mais caro lá que eu comprei, o que eu acho melhor, para usar na prova e você não treinou com aquilo. A chance de talvez você ter um imprevisto e não se adaptar com aquilo é grande, tá? Então, tentem, principalmente, não dá para fazer em todo o treino, os treinos-chave, ou 2 vezes por mês, tentar se comportar no modo prova da melhor maneira possível. Usar tudo que vocês vão usar na prova. E ainda mais, tá? Se na sexta-feira da janta, o longo é no sábado, né, pra gente nos treinos aqui, apesar da prova ser no domingo. Na sexta-feira, você conseguir jantar algo que você acha que vai jantar lá na prova, né? Eu aluguei um Airbnb e vou cozinhar em casa. Cozinha, né? Em alguns desses jantares, a mesma coisa que você vai comer na prova. Para você saber se não vai te dar nada, se não vai ter nenhum desarranjo. Quem está com um programa de nutrição contratado, conversem com seus profissionais de nutrição, tá? Isso tudo tem que estar tudo orbitando, tudo casadinho, tudo sendo feito para vocês no dia da prova. Eu adoro essa frase, que vocês sejam robôs executando uma estratégia que vocês treinaram, tá? Você não pode ficar pensando, nossa, e agora o que que eu faço? Que hora eu como? O que que eu como? Quanto eu bebo? Tudo tem que estar treinado. Vocês têm 5 meses para treinar isso a exaustão, né? Treinar, 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 repetir, repetir, acertar, arrumar, repetir, arrumar, não arruma mais, deu certo, deu certo, deu certo, prova. Isso é o que vocês deveriam fazer, tá? Então, é um ponto bem importante da preparação aí. Tô falando pra caramba, quer falar alguma coisa, Arthur? Não, você falou, você falou bastante coisa que eu já tinha anotado aqui para falar. Um ponto dois pontos, na verdade, assim, de relação a tempo. Vamos supor, no meu primeiro área que foi 22, eu tinha uma expectativa de tempo e no meio acho que no quilômetro 12 da maratona eu senti uma lesão recorrente que eu tinha na panturrilha e acabou afetando meu tempo. Só que eu cheguei no portal do Ironman puto da vida, né? Porque, tipo, eu perdi 10 minutos do que eu tinha planejado. Aí você vê a foto que eu cheguei lá no Ironman, tá lá eu, assim, parando o relógio com a cara de puto, né? Porque eu perdi 10 minutos, que não fez diferença nenhuma na minha vida. Então, isso foi uma lição que eu levei pro meu segundo Iron, que, tipo, falar, meu, eu vou... A intenção é chegar feliz lá no portal e, independente se eu fizer em 10 horas ou 13 horas, é chegar feliz lá. E outra coisa dos treinos, é legal, é assim, eu também às vezes fico bravo que às vezes você está fazendo um longo e dá tudo errado. Mas eu acho que é até bom ter algum treino longo que você não vai estar num dia bom e vai dar errado. E é legal vocês terem algum diário, alguma coisa assim, anotar. Pô, esse dia aqui eu me senti bem porque eu comi, sei lá, 70 gramas de carboidrato por hora com tal gel. Tentem fazer um diário, alguma coisa que vocês consigam ter o controle para repetir na semana que vem e tentar ir melhorando.
dia tal, você, tipo, testei um gel, não deu certo, faltou sódio, tomei muita água, me fez mal. Então, tem dia que é normal dar errado, dar tudo errado no treino. Você sai para correr, não adianta. Teve um dia até com o Silvio, acho que estava lá com a gente no ano passado. Eu saí para correr, eu não conseguia correr de jeito nenhum. E revi minha estratégia de nutrição naquele dia, fiz alguns ajustes para o sábado seguinte, eu refiz o treino certinho, na mesma intensidade e correu tudo bem. Então, é até bom, às vezes, dar alguns erros no treino, até de macaquinho também, ou como tinha testado um da um, que ficou apertado, depois eu não conseguia respirar direito para correr. Então, essas coisas tem que testar tudo, tem que ter sábado, tem que ser modo prova. Então, isso daí é importantíssimo. Então, não fiquem frustrados se algum dia o treino não sair bom. É até bom que dê errado no dia do treino, no dia da prova. Se der errado, você sabe contornar, você sabe, pela experiência que você já teve, consegue contornar. Então, não fiquem frustrados quando isso acontecer. E também, durante a prova, assim, vão ter altos e baixos. Você vai sair da água feliz da vida que você vai começar a pedalar. Aos primeiros 90 quilômetros tem muito mais gente pedalando junto. Então, às vezes, você acaba se empolgando na intensidade. Só que aí você chega nos 120, 130, já começa a espaçar bastante gente. Você fica lá, fala, puta, tô aqui sozinho, que merda que eu tô fazendo aqui? Aí você toma um negócio, aí você volta, aí você começa a corrida, puta, é animal também. Você sai para correr, se achando o Deep Show lá, correndo uma maratona feliz da vida. Aí passou 10 quilômetros, 20, você vai lá para Estrada da Solidão, aí você já começa na baixa. Então, tipo, Ó, não se entregue. passou 4 quilômetros, Arthur, porque aquela Búzios É, é uma mágica, é, aquela, para quem já fez ou para quem já foi exatamente. assistir, né, e já viu, quem caiu na cilada de assistir, depois querer fazer aí, quem tá nesse cenário, a Búzios é maravilhosa, a Búzios é amor ali, você sai todo mundo e vê seu nome no número, né, de corrida e começa a gritar, vai, vamos lá, e aqui você corre num pace que você nem deveria estar pensando em fazer, É, nem uma prova de 10K, você corre os 4 cada Búzios, a hora que você vira à direita, meu Deus, já era. você pensa, que Você merda que começa eu a fiz, andar. que merda que eu fiz. A galera gritando seu nome, que você fala assim, mas como que o cara sabe meu nome? É, Você não tá nem raciocinando direito. Não, o que que é? Mas como o cara sabe meu nome? Depois você se toca que aí você olha pra baixo, ah tá. Então, tipo, tem muito altos e baixos na prova. Então, não se entreguem quando tiver ruim e também não se emocionem se achar que é o Frodino, a Lucy Charles, ser a melhor de todos. Então, é uma prova longa. Tem um amigo meu que fala assim, ele perguntou, mas quanto tempo você faz a prova? Eu falei, tô prevendo fazer 10, um pouquinho abaixo de 10. Ele falou, pô, até ficar assistindo televisão no sofá por 10 horas é cansativo. Então, imagina você pedalar, correr e fazer um triatlo em 10 horas ou mais, né? Então, não se Posso, emocione também e não se desespere quando tiver coisa errada, porque dá tempo de. de arrumar. É, Posso só falar uma outra coisa que eu não falei? É, o que eu fiz na primeira prova, eu ouvi muito as pessoas que já tinham feito e que estavam ao meu lado. Então, vou dar um exemplo. Estava muito frio, muita chuva. E o Silvio falou assim para mim e para os colegas que estavam lá: coloca no corpo uma manta térmica, aquele prateado que a gente se cobre depois do final, sabe? sim, cobertor Aí a gente, espacial. é esse negócio aí. Aí a gente recortou, então eu saí do mar, vesti o macaquinho, porque eu nadei sem roupa, sem nada por baixo, só com a roupa de borracha, para poder pôr uma roupa quente, né? E coloquei a manta térmica em mim. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não passei frio na bike, eu sou muito friorenta. Então, e eu ouvi as pessoas que tinham algo a contribuir e me ajudar, né? Então, eu tinha coisa que eu não estava afim de ouvir, mas eu ouvia. E a maioria das coisas que eu fiz, que me falaram, sempre deu certo, assim, né? Então, porque tem uma frase que o Gengo fala que assim, é, Jesus perdoa, o Iron Man O não. Iron Man, não, ele não É perdoa. Fala. outro ponto que eu quero tocar também, além de seguir os treinos, tudo, é não negligenciar a parte da musculação.
porque você precisa estar forte ali, porque chega no quilômetro 20, 30, você vai sentir que você precisa de força nas pernas. Então, não descartem a musculação. Sei que tem bastante gente aí que às vezes, tipo, musculação, tô cansado, não vou, mas faz porque é importantíssimo, tá? Não deixem de fazer. Boa. Historinha rápida com o embalo que o Arthur comentou aí, né? O primeiro Iron que eu fiz pela Navastri foi em 2017, provão, assim, sabe? O dia perfeito, tudo encaixou e até por isso é o meu melhor Iron até hoje. Eu já tive dois e tô indo pro terceiro agora, que eu também não sei se eu vou bater esse tempo aí, também nem é o objetivo. São outros momentos da vida. Mas naquele ano eu tava treinando que nem um alucinado, vida toda alinhadinha, tudo certinho, sabe quando a vida conspira para aquilo acontecer? Então, era o que foi para mim naquele ano. Só que 2018 eu resolvi fazer de novo, né? Porque um amigo se acidentou e no ciclo do Iron ele não fez a prova, né? Aliás, quase morreu por isso, mas aí ele foi largar no Iron 18, eu falei, porra, agora eu não posso deixar o cara sozinho, né? Aí me inscrevi para ir com ele. E eu tava, ao meu ver, assim, né, e conversando com o Navas na época, eu tava melhor treinado do que eu tava. Eu não tirei o pé depois do Iron, sabe? Continuei crescendo, o ciclo foi igual ou melhor do que o anterior. Eu falei, nossa, é tudo pra eu bater meu tempo do anterior e conquistar a tão sonhada sub 10. Eu tinha passado 10 e pouquinho, eu falei, agora é sub 10, vambora. Só que no dia da prova, não tem a ver com o quanto eu treinei, as condições não estavam iguais. Abriu um calorão, no 17 era uma chuvinha fraquinha, gostosa, temperatura agradável, puta tempo perfeito para fazer uma prova. 18, sol, calor, temperatura alta, né, umidade, todos os fatores. Aí na bike, logo que saiu para pedalar, entrou um vento, mas um vento. E o Jandosa jovem foi lá e falou o quê? Vou pagar para ver. Não, não posso fazer menos tempo. Minha cabeça idiota querendo bater meta, né? Igual o Arthur falou de você ficar bitolado com alguma coisa e você faz um monte de cagada na prova. Quando você larga com, né, mesmo bem treinado, gente, não é por causa que você tá no modo de diversão que você não tá bem treinado, que você não tá levando a sério, mas você tá indo ali para curtir a prova, fazendo tudo que você treinou para fazer. Eu acho que vale fazer essa distinção que não é porque você tá no modo for fun, né, que você não vai levar a sério o que você tá fazendo ali, né? Você tá lá se divertindo, mas o melhor que você pode. E eu bitolado em tempo, apertei na bike, aí o Tanaka, né? O Tanaka, pô, o Tanaka nada muito melhor que eu e a gente tava pedalando igual naquela época. No quilômetro 130 e pouco, eu cheguei no Tanaka na bike, ele só olhou pro lado e falou: O que que você tá fazendo aqui? A hora que ele falou isso, baixou o santo assim, eu falei: Nossa, fiz bosta. E fiz bosta. Eu andei a maratona, do tempo que eu tinha de previsão para fazer a maratona, 1 hora a mais. Isso quer dizer, eu andei pra caramba na maratona. Era para fazer em 3 e alguma coisa, eu fiz em 5 horas a maratona por conta disso. Então, e joguei, foi 1 hora e pouco a mais do ano anterior. Cagada, se eu tivesse só feito igualzinho, ia dar uma prova igual, ia ficar felizão. E a própria cobrança me lascou. E esse é um dos motivos, para quem não sabe, por que que eu levo um patinho na bike, né? Porque toda hora que eu olho para aquele patinho ali, eu tenho que é o meu amuleto para me lembrar de que aquilo ali, né? Tô levando a sério, fiz boas provas agora, né, na Caju, em Pucon e tal, mas o pato tá ali para me lembrar que eu não posso ficar bitolado com alguma coisa, eu não posso me exaltar na prova, tipo, eu tenho que me divertir. Enquanto se eu parar de me divertir, desce da bike, chama o Uber e vai para casa, acabou a prova, né? E é isso, com relação à diversão, as provas que eu mais larguei e fui bem não foram as provas. Às vezes eu nem treinei tanto, mas a prova que eu fui com a cabeça de vou me divertir foram as provas mais gostosas e, por coincidência, ainda algumas com tempos que nem eu esperava que dava para fazer. Então, acho que a mente relaxada deixa a prova fluir mais gostoso também, tá? E nisso, eu acho que já vale um ponto desde já, né, pessoal? Não tem como vocês irem lá para Floripa. A Floripa nem é um lugar legal para treinar, assim, fora de temporada, né? Fora do Iron ali. Um cidadão de Floripa não gosta muito de esportista, sei lá por quê, mas é assim. Mas nos treinos, pessoal, mentalizem a prova, né? O Arthur falou de, pô, passei putaço ali no pórtico de chegada. Uma dica desde já também, a gente vai falar no briefing disso. Quando vocês passarem o tapete de largada, vão em direção à água sem ligar o relógio. Aí quando vocês forem botar a cara na água para começar a ligar, a nadar, liga o relógio. Aí vocês vão embora.
porque evita de vocês passarem o pórtico de chegada, em vez de curtir o momento, vocês pararem e ficarem assim, ó, olhando pro relógio embaixo do pórtico de chegada. Então, se esses 10 segundinhos que você demorou para colocar a cara na água e ligar o relógio, são os segundinhos que você vive seu momento ali, dane-se o relógio. Depois que você desceu a rampa e vai ir lá para dispersão, aí você para o relógio tranquilo e vai embora. São os mesmos 10 segundinhos que vão te permitir viver o momento ali no pórtico de chegada, tá? Voltando para o tema aqui, nesse ponto de mentalizar a prova, né, para vocês visualizarem desde já, se imaginar, vocês estão nadando lá no riacho, até na piscina de casa, do clube, né? Visualizem-se, mentalizem a prova, mentaliza o pedal da prova, mentaliza que no dia também pode ser difícil, né? Eu vou fazer isso, um treino ruim, igual o Arthur falou, tem dia que você faz um treino 140 quilômetros, você fala, nossa, termina o treino, você fala que treino merda, que nem o Arthur falou, não consegui nem correr. E na semana seguinte você vai fazer um treino de 160 quilômetros e tudo perfeito, sai melhor, você esquece da semana passada que foi ruim. Então, tentem mentalizar isso e saber que um dia que o corpo às vezes parece que você está se sentindo derrotado, não é a derrota, tá bom? E aí, falando de periodização, alguns, né, eu falei da programação que quase sempre vai permanecer com a mesma estrutura que a gente tem, mas vão ter alguns dias de desafio, tá? Vão ter alguns dias de natação mais longa, quem não tiver disponibilidade a gente sabe, ou avisem também se acontecer e a gente ajusta, mas quem tem disponibilidade vai fazer alguns treinos de natação extra, vai fazer alguns treinos de natação mais longos, vai chegar a nadar 4,5, 5.000, às vezes um longão de natação em Z1, tá? Tudo isso pode acontecer. E os dias que quem já fez a periodização aqui conhece, a gente adora e acha super produtivo, dias de bike dupla, corrida dupla ou até o famoso Kenya Day, que é um dia de corrida tripla, se vocês puderem fazer, tá? Se vocês não puderem, a gente vai ajustar, mas são dias que tem uns desafios extras aí. Então você vai ter 2 períodos de bicicleta, pode ser manhã e noite, manhã e hora do almoço, noite, tá? E a corrida também, pode ser manhã, tarde e noite, ou manhã e noite, ou nas configurações da bike também, tá bom? São os dias com desafios extras aí para vocês, além da programação normal. Que mais? Deixa eu ver. E agora falando de treinos, pessoal, né, não tem muito mais assuntos para falar, já tá ficando tardezinho também, aí a gente abre para vocês tirarem dúvidas e a gente bater um papo. Mas é importante, às vezes, por mais que a gente, né, todo mundo nessa sala aqui tá na mesma vibe, tá inscrito para a mesma prova, se forem para o mesmo local de treino, vão ter a oportunidade de treinar juntos ali, né? Isso é legal pra caramba, esse companheirismo, você às vezes viver um pouquinho ali, treinar um pouquinho com a outra pessoa, mas existem dias que vai ser importante vocês treinarem sozinhos, tá? O Iron é feito sozinho, não pode pegar a roda na prova. É uma prova que, às vezes, mesmo que você possa, mesmo que você faça tudo, eu vou pegar roda, não tô nem aí, não sei o quê, você tá fazendo sozinho, é você com você, né? E às vezes você ficar um pouco acima, um pouco abaixo do ritmo do coleguinha ali, da coleguinha, vai, às vezes, atrapalhar um pouco e atrapalhar até a sua própria percepção de esforço, tá? Então, não entendam aqui que a gente, não quer, não se mistura com ninguém, seja um curitibano que não fala com estranho, eu acho que não é legal, mas mesclar os momentos de. Tem hora que eu preciso me descobrir, eu preciso de um momento para mim, para eu treinar, para eu entender meu corpo, para eu olhar para dentro e prestar atenção no que está acontecendo aqui, porque no dia da prova, lá que nem o Arthur falou, no quilômetro 140 da bike, quando espalhou já as bikes ali, vai pedalar um tempão que você não vai ver uma alma, você vai ver uma pessoa passando do outro lado, uma moto vira e mexe passando, e você sozinho com você ali na prova. E mentalmente isso dá um baque que eu acho que vocês precisam vivenciar também. Então, junto com isso, a Michelle falou, pô, treinei com manta térmica, né, com o cobertor lá espacial, eu, né, fiz a prova, na verdade, eu tive que me agasalhar, eu não tive. É, tirando as partes de vocês, né, tomarem o cuidado, a parcimônia de preservar a vida, né, todo mundo queremos todo mundo chegando na prova inteiro aqui, se exponham um pouquinho, tá, pessoal? Então, assim, putz, tem uma garoinha chata ali, eu vou fazer rolo. Tá bom, pode fazer. Mas não fazer, e não ir pra rua numa condição adversa em nenhum momento, se você não tem essa experiência, você vai acabar indo só no dia da prova, às vezes você não está acostumado, não vivenciou aquilo, não pegou um friozinho, não sabe o que fazer para se agasalhar. Então, assim,
Vocês já estão gastando uma nota em assessoria, em Valdir lá, em simulado, em suplemento. Bota no orçamento uma revisãozinha da bike e bota a bike na areia, né? Bota a bike na sujeira, bota a bike no. Ah, choveu ontem, a pista tá molhada, só por causa disso eu não vou pra rua. Vai pra rua, tá, pessoal? De novo, é, parcimônia, preservação da vida em primeiro lugar, mas tá com uma condição ali que nem a gente foi para Romeiros 15 dias atrás, se eu não me engano, que tava, né, choveu em São Paulo, tem gente que nem conseguiu chegar lá pro pedal por conta disso, ou chegou mais tarde, a Tati, o Cícero tá aí, chegou tarde também. Ainda a gente conseguiu manobrar, tem gente que chegou, o Murilo, chegou gente mais tarde. Mas a gente saiu para pedalar, né? Tirando os eventos que a gente encontrou uma coisa ou outra ali por causa da destruição que a chuva causou, foi um baita pedal gostoso, com uma condição de estrada que dava para gerenciar, né? A gente até avisou, se fosse uma chuva torrencial, a gente não vai sair para pedalar. Cancela o pedal e beleza. Mas trabalhar um pouquinho condições adversas, tá, pessoal? Não ficar só trancado dentro de casa. Eu sei que depois da pandemia a gente meio que pegou um costume sobre isso, né? Qualquer coisa vamos ficar trancado em casa, mas pensando numa prova, principalmente o Iron, onde nos últimos anos as condições adversas foram o que mais os atletas vivenciaram, eu acho que o recado aqui é que vale vocês em alguns momentos se exporem também, tá? E antes e depois também, agasalho, leva roupa, toma um banho quentinho, leva roupa para se cobrir depois, toma um suplemento de recovery, depois sai para comer direito, tá? Cuidar de toda a cadeia, né, do que envolve o treino ali, para você também não deixar seu corpo vulnerável a infecções oportunistas aí, tá bom? Mas eu acho que é um ponto interessante. Então, suja a bike, leva a bike para revisão, revisa a bike, avisa a gente para programar os treinos. Quem não consegue, não tem backup, não consegue treinar no spinning, não tem outra bike para fazer enquanto isso, tá bom. A gente ajusta lá, mas o recado é se exponham também. Ô, Jean, Até, né, Oi, até fala nessa aí. questão Peraí. do treino longo, como se fosse prova, treinar sem, às vezes eu sei que tem gente que pedala ouvindo música, corre ouvindo música, vai sem nada, porque na prova você não vai ter música para ficar ouvindo lá, então vai sem isso também. E a É, cabeça ali em 5 6 horas na bike, você precisa treinar isso também. acostumem-se, né? Por exemplo, É, se eu gosto de treinar com música, mas eu já treinei, já experimentei, eu sei viver sem, então não me afeta eu ficar sem. Tem gente tem que que, nossa, eu saber, né? preciso ter alguma coisa tocando aqui. Na prova não vai ter nada tocando. Então, né? Pô, Boa. desculpa, Thalita, pode A falar. Thalita, fala, Thalita, vambora. Oi, mestre, tá me ouvindo? Sim. Então, deixa eu perguntar uma coisa, porque eu gosto de anotar. Em Uhum. março vão faltar 12 semanas, certo? Quando? Em março vão faltar 12 semanas, é Isso, isso? deixa eu pegar a data certinha aqui. Então, começo de março, acho que são 14 semanas, Sim, viu? 1º de março, 14 15, semanas. Deixa eu bater a 14 semana semanas. certinha aqui, ó. Eu já vou falar as datas exatas. 14 ou 15, se não me engano. Março faltam 14 semanas. Espera aí, filho, espera aí. Ó, vamos lá. Cadê? É isso aí, ó. Não, dia 20. Cadê? Dia 24, Thalita. Não é nem março, ó. Dia 14 semanas para a prova, dia 24 de fevereiro, tá? Primeiro 14. Tá, aí Primeiro checkpoint. Aí 8 semanas, que é o ataque, entra no dia. Cadê? 8 semanas, né? Que é as 8 semanas mais duras aí, na verdade, as 6 semanas, né? Porque as duas últimas já começam a desacelerar. Dia 7 de abril. Então coloca que virou abril, né? Para quem vai fazer o 3-Day Bertioga, depois do 3-Day Bertioga, né? Desacelera 2 dias ali e já volta pro ciclo do Iron que começa o terror. entendi. Tá bom. Tá, é que eu queria anotar essas datas mesmo para deixar mais esquematizado. Eu tenho uma dúvida sobre a notícia que você falou hoje, que eu não entendo muito bem da que vai saindo notícia de tênis, não sei o quê, eu não entendo muito bem disso. Mas não pode tênis de carbono ou aqueles Não, específicos? aqueles tênis. Só. Ah, entendi. Só. E aqueles valem para o ano inteiro, tá? Então, se você comprar algum tênis agora, do nada eles vão proibir um tênis X. Não, aquela lista geralmente é a lista que todo ano eles renovam e ela fica a mesma lista o ano inteiro. A não ser que saia um modelo muito diferenciado e eles coloquem na lista, mas eu acho que alguém aqui, se não é
um testador de tênis aí, vai comprar algum tênis que já está consolidado no mercado. Tá, deixa eu só fazer uma última pergunta, por favor. Por exemplo, aqui em Campinas eu pedalo, eu não sei se vocês conhecem aqui, algum dia eu pedalo na Mackenzie e tenho ido pedalar em Joaquim Egídio. Eles são diferentes, né? Distâncias diferentes, sobe e desce e tal. Por exemplo, quando eu tenho um treino de 3 horas, eu não vou conseguir uma quilometragem. A minha dúvida é a seguinte: se eu tive um treino de 3 horas sábado, no próximo sábado eu tenho um treino de 3 horas de novo. Tipo, para eu saber que eu tô melhorando, eu teria que fazer uma quilometragem maior, Não, certo? Não, não. tá, Termina a linha de raciocínio aí que eu respondo. tá. Era. Tá bom, tá bom. Não, Não, era isso. era isso, que tipo assim, Tá bom. como é que eu sei que eu tô melhorando? Como é que eu sei que eu tô melhorando? Eu pedalei 3 horas sábado passado, aí aqui eu pedalei 3 horas, só que eu fiz quilometragens diferentes, né? Não, Porque eu não te vai. consegui menos, entendeu? Aí Não, às vezes eu fico fazendo conta. Será que eu tô melhorando? Será que, sabe? não, primeiro ponto, pessoal, vocês não, isso não é uma métrica legal, tá? Porque principalmente em mundo aberto, num dia tá vento, no outro dia não tá vento, outro dia a condição tá diferente, é vento lateral, é vento frontal. Isso não é uma métrica, pessoal. A métrica é vocês treinarem consistentemente ao longo do ciclo de prova. A gente talvez faça um ajuste arbitrário em zonas de treino. Às vezes a gente vai programar novos testes para definir as zonas de vocês. Isso é a evolução. E o próprio ciclo do Iron, pessoal, ele já desenvolve, né? Tem muito volume aeróbio, né? Quem já vem num treinamento aí progressivo, tem muito volume aeróbio e as capacidades aeróbias que são as que a gente vai usar na prova vão ser desenvolvidas com o treinamento. Então, vocês vão ficar mais eficientes, o coração vai mandar mais sangue para o corpo significa mais oxigênio no músculo, o músculo vai ter mais mitocôndria para usar esse oxigênio que está chegando e transformar em energia, né, oxidar as coisas, os substratos para gerar energia e toda a cadeia, né, de adaptação do seu corpo vai se preparar para isso, tá? Você não tem uma métrica de quanto eu fiz num treino e quanto eu fiz no outro, não faz o menor sentido. Tanto que tem gente que vai treinar por tempo e tem gente que vai treinar por distância. E tem vezes que você vai demorar mais para cumprir aquela distância e tem vezes que não. A única recomendação, Thalita e todo mundo aí, é na hora de fazer o longo, tá? Quando o longo for Z1, constante, vocês tentarem ser o mais linear possíveis, tá? Então, assim, eu tenho 100K para fazer. Eu vou fazer 100K em Romeiros, do posto até né, da Castelo até Itu e voltar, não é um treino bom para fazer, tá? Por quê? Porque você vai passar muito tempo em zona 3 subindo e muito tempo em zona 0 descansando na descida. E aí você não mantém uma linearidade de frequência cardíaca onde seu corpo consegue gerar uma adaptação positiva. Tanto que a gente está indo para Romeiros agora e vai fazer isso em várias semanas no ciclo de Iron, mas a gente vai fazer o percurso que é do Y até o portal. Por quê? Porque o Y até o portal é um treino que tem um pouco menos de desnível, né? Um pouco mais de constância, e a gente consegue manter um ritmo legal, mesmo com um pouco de sobe e desce, que até tem no percurso da prova, a gente consegue ser mais linear do que ficar subindo muito, descendo muito, subindo muito, descendo muito. Então, qualquer percurso que você tiver assim, às vezes nesses cenários, fala, não tem nenhum lugar plano para eu pedalar contínuo. Polo. Polo é a melhor opção nesse caso. A EV é um percurso legal também, né, lá na Estrada Velha, porque ele é um percurso, apesar de ser rolling, né, ele ter um desnível de altimetria, você consegue ainda manter uma consistência legal ao longo do pedal. Você consegue manter tensão na corrente o tempo todo, ao contrário de Romeiros, quando você sai do posto, que você sobe, na descida você tem descida que você não consegue descer pedalando. E se descer pedalando, você está descendo porque você tem muita técnica e está descendo alucinado lá, a milhão, e não necessariamente pedalando com a força que deveria, só está gerando um pouco de tensão na corrente, tá? Então, ser o mais linear possível nos longões, quando a proposta for essa, é importante também. Boa pergunta, Thalita. Mais alguém, pessoal? Eu acho que de assuntos, Arthur, você marcou alguma coisa aí que a gente não passou? Porque dos tópicos Hum, principais eu levei tudo. Olha, a nutrição, né? Testar Uhum. desde já, sono, material, testar Uniforme. e errar, uniforme, musculação, longo de domingo, às vezes pode ser, não precisa acordar de madrugada para fazer, não tem problema, às vezes vale a pena dormir um pouquinho mais, porque dormir é bom demais.
Não tem coisa melhor que dormir. Precisa comprar bota, rolo, nada. Dorme. É. Tem Não, muito, tem muito, tem muita é, firulinha hoje no mundo esportivo, é, tá, pessoal? Tem muita coisa dorme, que dorme. o Marcelo foi certeiro no comentário que ele soltou no grupo hoje, que se a gente se preocupar só com fazer o básico bem feito, é 95% da preparação. Ah, não precisa do suplemento disso, o super aquilo, não sei o quê. Pessoal, podem tomar? Podem. Se não tem nada que vai te fazer mal ali, toma o que você quiser. Mas o diferencial da prova é o básico, é treinar, comer, dormir e não se estressar muito. Cícero, vai lá. Ô, Janda, boa noite, pessoal. Boa noite. Janda, Boa noite. é, boa noite, isso aí. É, Desde a pandemia a gente acostumou muito a treinar no rolo, né? E daí o treino no rolo ele é sempre mais fácil, né? Ali estruturadinho, você segue bem o protocolo. Mas, por exemplo, pegando aquele final de semana que a gente teve ali, por exemplo, em Romeiros, né? Também tem um rola lá, né? Às vezes é bom ir para a rua para aprender, passar por certas situações, né? Queria, se possível, você falar um pouquinho sobre essa adaptação, né? E a gente ir aqui, por exemplo, tô do lado da Ciclo aqui, né? Do lado da Marginal. E daí, de vez em quando, eu fico assim, né? Pô, será que eu não deveria sair um pouco do rolo e ir ali para e tentar fazer esses estímulos? Não é a mesma coisa, né? A gente acaba, eventualmente, eu não consigo seguir aquele mesmo protocolo. Então, se possível, se você pudesse falar sobre esse trade-off entre o que eu tenho no rolo versus eu tentar fazer o melhor protocolo com a melhor potência possível ali quando a gente está na ciclo, por exemplo. Bom, tranquilo. Alguns pontos, né? Eu vou fazer algumas considerações e depois fechar com o parecer técnico. Primeiro ponto, né? É o que você falou, é claro. Se eu não for para a rua e não tiver habilidade suficiente ou esquecer muito tempo sem, fiquei mais relaxado com as minhas habilidades motoras ali, você vai ser barbeiro na rua. A hora que você sair para a rua, vai rolar barbeiragem, pode, às vezes a falta de atenção também que, né, a gente no rolo, tá vendo um seriado, tá fazendo outra coisa, tá mexendo no celular, tá respondendo coisa do trabalho, né? Diga o Cícero principalmente que está em reunião de trabalho, às vezes tem um incidente, tem um negócio, né? A vida que a gente já passou. E aí fica as distrações ali, evitando, né, que você foque no treino, impedindo disso de acontecer. Esse é o primeiro ponto. Dito isso, um exemplo pessoal, eu fiz o ciclo do Ironman em 2022 para Cascais 100% no rolo. Eu acho que eu não fiz um longo na rua. O Big Day eu fiz piscina, esteira e piscina, rolo, esteira. Eu me preparei totalmente indoor e chegou lá, saiu uma prova legal. Então eu só tomava cuidado para não negligenciar as habilidades de pilotagem que eu já tinha. E tudo bem, mas assim, pessoal, não tenho um controle tão preciso da minha bike, preciso melhorar isso, preciso viver mais um pouco de mundo real ali, né? Pedalar um pouquinho mais, no seu caso, principalmente bike nova, entender, acostumar, né, ver como é que a bike responde, como é que ela faz curva, como é que ela freia, como é que ela acelera, como é que troca, né, a troca de marcha, como é que funciona nessa bike, né? Trocar de marcha é um botão, mas assim, como que a bike responde na troca, né, na relação ali, enfim, mil coisas que quem pega uma bike nova tem que entender. Considerações que a gente faz então técnicas sobre isso. O longão pode ir para a rua, vai para a rua. Esse é o primeiro ponto, que é onde você mais vai se expor, mais tempo vai ficar pedalando a partir de agora. Então, né, vocês todos de Iron aí muito mais tempo pedalando. E durante a semana, né, com a antecedência devida, vai para a rua. Esse protocolo funciona na rua? Dá para a gente adaptar? Então vamos adaptar e vai para a rua do mesmo jeito e beleza, a gente faz render, tá? Exemplos padrão. Peguei um treino que já está lá na planilha. Treino de Big Gear na ciclovia, em qualquer lugar plano, vai ficar uma bosta. Não importa a bike que você tenha, o treino de Big Gear não fica legal, tá? Por quê? Porque você vai pôr numa marcha pesada,
vai começar a girar com giro lento. A bike vai começar a ganhar velocidade com a força que você está fazendo, vai ficar rápido, o giro, o pedal vai começar a girar mais rápido, e você perdeu a característica do treino que era de força muscular, né? Um giro lento e aplicação de força. Eu acho que a minha principal dúvida é justamente essa, né? Você vai fazer Exato. o Big Gear, daqui a pouco Não você funciona. tá numa outra velocidade, ou você pega A um bike. pelotão na frente. Exato, aí tem que frear, passa capivara, passa gente, passa ciclista, tem que ultrapassar pelotão, enfim. Os outros treinos de estímulos, né, que seriam os treinos de FTP, aqueles treinos constantes, escadinhas, E2, E3, E4, funcionam na ciclovia. Você só vai ter que, né, o primeiro ponto quando vocês estão na rua é sempre dane-se o treino, né? O treino é o segundo da lista de prioridades, o primeiro é sempre preservar a vida. Então, não vai sair igual a gente vê um monte de idiota na ciclovia berrando esquerda, 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 que nem um alucinado, como se a bike dele não tivesse freio, né? Você precisa frear, freia, cacete. Né? Usa o freio da tua bike, recupera, retoma, aí você faz um estímulozinho, nem que você, putz, perdi um minuto do estímulo, né? Tenta, estica um minutinho depois, o relógio vai descasar ali o tempo do treino, mas você sabe o que você tem que fazer. Então, né, preservando a vida, tentar fazer o melhor treino possível. Big Gear não funciona. Tem um jeito de funcionar Big Gear, só que tua pastilha de freio vai para as cucuia, que é fazer o Big Gear com um pouquinho de pressão no freio. A bike vai dar aquela amarrada, você consegue adaptar, consegue fazer um treino ali, mas vai gastar um pouco de freio. É possível fazer? É. É a mesma coisa que você pegar uma bike de spinning e botar carga nela ali, travar a roda, vai ficar pesadinho, é uma adaptação, mas eu acho que dá pra ter um trade-off legal de eu não vou todas as vezes pra rua, você treina um pouco no rolo com qualidade, treina um pouco na rua com a melhor qualidade possível e ganha habilidade de pilotagem, não fica barbeiro, barbeira, e assim vai. Existe sim um meio termo e a dica é essa, dá pra fazer. Professor, eu Fala, só trote. faço Big Gear no rolo. Eu faço sem o ERD mode. O que que você me aconselha? Deixar o ERD mode ligado ou Liga, faz sem? liga. Deixa Big Gear ligado? sempre liga, o resto dos treinos pode desligar. Por quê? Porque se você deixar desligado na maioria dos rolos, vai ser igual eu falei pro Cícero agora na rua. Você vai começar a fazer força e não vai, a bike vai girar, a cadência vai aumentar e você não vai conseguir ficar nas cadências lentas que o treino de Big Gear pede. Geralmente a maioria dos rolos acontece isso quando você tá com o erg mode desligado. Quando você baixa a cadência, o rolo também solta carga. Então, o erg mode ele garante que você trave na potência prescrita e aí você consegue girar lento e o rolo mantém a carga lá em cima. Perfeito. Obrigado, É professor. isso. E os outros treinos, aí, por exemplo, um treino zona 5, zona 6, o propósito é fazer força e fazer os melhores estímulos possíveis para aquele momento. Então, às vezes você tem que sair, o Zwift está falando lá, o protocolo está falando 260 watts. Você tá bem para fazer 10 estímulos de 300 watts? Vai para cima, tá? Quando é Z5, Z6, é para vocês ficarem testando o limite. Tá? Sempre assim. Para qualquer treino que for Z5, Z6, é para vocês experimentarem pensando no total de treinos, de séries, né? Você tem 10 séries, você gasta toda a pilha em duas séries e se arrasta no resto do treino, não foi um bom treino. Mas com controle da situação, você fazer 10 ótimos estímulos, mesmo que saia da casinha da potência que tá lá, sucesso. Já fazer isso num Big Gear, por exemplo, que é um treino de zona 4, não é o propósito de vocês terminarem entregues ali mortos, né, no final da série. Então, Zona 4 é forte, sob controle. É isso. Cícero perguntou de suplementação também. Pessoal, suplementação vocês têm que alinhar com um profissional de nutrição. A gente dá pitaco que é no mínimo seu peso em gramas de carboidrato por hora, tá? Isso é o básico do básico. Quem está comendo menos que isso, fala com a gente, fala com quem cuida da nutrição. Então, eu peso 84 quilos hoje. Eu tenho que comer pelo menos uns 80 gramas de carboidrato por hora. Eu tô com 110, para vocês terem ideia. Então, né, não adianta botar mais também sem o corpo se adaptar para isso, tá? Tem gente que vai só ter caganeira com isso, mas dá para testar suplementos e tentar chegar em pelo menos o seu peso em gramas de carbo por hora na bike, tá, pessoal? Recomendação nossa, carbo líquido sempre é mais eficiente. Então, ou você faz em casa, aliás, tem um status aqui, ó. É,
pega um suplemento, compra um suplemento pronto, essa fórmula é boa, por exemplo, é, ou faz o seu carbo em casa, independente disso, escolhe uma mistura que funciona, que você passa bem e beleza. Falando de suplementação extra treino, né? Que aí a gente não está falando de combustível, né? Recovery, creatina, entre outras coisas. Alinhem com quem passa nutrição. Pra vocês terem ideia, eu hoje treino sem nada. Eu como bem, né? Me alimento direito e não estou tomando nenhum suplemento. Treinando um ciclo de Iron e, por enquanto, não senti necessidade de suplementar com nada. E se for assim até a prova, assim irei. Não sou contra, tá, pessoal? Ah, meu Deus, ele falou que não toma suplemento, então ele é contra suplemento. Não, não sou contra suplemento. Mas por enquanto minha alimentação está suprindo, assim ficarei, tá? Se precisar, eu vou tomar. Beleza? Não negligencie essa questão de nutrição. Aí, se quiser pagar um nutricionista por 2, 3 meses, porque faz uma diferença absurda. No dia a dia, você precisa aguentar toda a rotina de treino e no dia da prova. Você pode acabar a sua prova, porque se você não se nutrir direito, e também você não vai chegar bem lá na prova. É igual o carro, não abasteceu, não anda. Não adianta. E a nutrição, acho que são dois momentos, Arthur, é importante isso. É, Você tem que considerar a nutrição, né, separada em duas vertentes quando você está treinando. A primeira vertente é o combustível, né, intra-treino, o que você come para o motor funcionar durante o treino, e todo o resto a gente chama de nutrição mesmo, que é né, a recuperação, manutenção, né, suplemento ou não, mas que vai te ajudar a dormir bem, recuperar o músculo, recuperar as células para você continuarem rendendo nos outros momentos da vida. alguém ia falar alguma coisa aí. Cadê? Eu ia perguntar, estratégia, tipo, para levar tanto carbo na bike, assim, você sai com todas as garrafinhas com um monte de peso, ou sei lá, leva em um sachê e aí tenta montar ali durante a prova uma garrafinha para a segunda metade. Legal. É muito peso para carregar a prova Sim. toda. Baita pergunta, legal. Vou falar o que eu faço, o Arthur depois fala o que ele faz também, e a gente fala de algumas ideias para finalizar. Eu tenho três slots na minha bike hoje, tá? Dá para ter quatro se eu quiser. Eu posso colocar quadro, dois no quadro, dois atrás, um na frente. Eu posso andar até com 5 garrafinhas, se for o caso. A sua bike tem menos por causa do quadro que não tem, não tem um tubo. Mas o que que dá para se fazer? Desde sempre eu já treinei com carbo concentrado. Então eu rodo no Iron com 2 garrafas de suplemento só e a outra água. Então eu tenho 3 vagas, 2 suplemento, uma água. Então, cada garrafa dessa tem metade do carbo que eu vou usar na prova. E ela é um mel mega concentrado. Eu fico brincando que se pingar no quadro, abre um buraco no quadro, corrói o quadro de tão concentrado que ele é. Isso quer dizer que eu sempre tenho que estar pegando a água da prova e suplementando e tomando junto com ele. Então eu tenho que dar um gole no suplemento. Se eu tomar esse negócio grosso e não tomar água, eu vou desidratar, porque meu corpo vai doar água para essa mistura. E aí ele vai desidratar porque eu estou cedendo água para diluir aquela mistura concentrada que eu tomei. Então, isso quer dizer que eu sempre tenho que ciclar água, né? Então eu vou pegando a água da prova e trocando, né? E no treino, se vocês vão levar a garrafa concentrada, vocês têm que treinar, mesmo que vocês passem mais vezes lá na base, só passa, enche a garrafinha, vazar. Não é para parar lá, puta, show Jandosa, show Arthur, vou ficar trocando ideia, o Silvio tá aqui, vou bater um papo. Encheu, né? Abasteceu, volta para a pista, tá bom? O que dá para fazer também, Dani, dá para você fazer sim, levar um saquinho, deixar amarrado no quadro, um saquinho com outra dose de suplemento, e aí num posto de hidratação você pedalando ou sem pedalar, você tem que treinar isso, às vezes você só para, joga lá o pó, enche de água, pega uma garrafa de água da prova e joga o pó dentro e vai embora. Dá para fazer um suplemento, né? Construir um suplemento novo na hora, até backup. Ah, perdi, minha garrafinha passou num buraco, voou. Nossa primeira recomendação é: caiu no chão a garrafa, ela tá inteira, é uma garrafa importante, para e pega. É 1 minuto da sua vida, 30 segundos, você, né, desvia ali com cuidado, para, pega e continua a prova. Isso é besteira sem embora e passar mais 3 horas pedalando sem um suplemento importante para tua estratégia. Caiu no chão a garrafa de bico, bum, estourou, vazou o suplemento, não tem recuperação. Isso é um bom backup. Segundo backup, no Iron existe uma área de prova chamada Special Needs, agora eles chamam de Personal Needs, que você deixa coisas lá que você pode precisar. Então, o que que dá para deixar lá? Câmara reserva,
uma jaqueta, né, de corta-vento que talvez você possa trocar, tá com frio, eu passo lá e pego, ela fica no retorno, né, quase no quilômetro, então no 45 e no 135, se eu não me engano, que são as duas voltas quando passa lá no aeroporto para voltar. Então lá você pode deixar uma garrafa ou até duas de suplemento pronta lá, só o pó, por exemplo, e você pega a água da prova, né? Você não precisa deixar ela cheia no Special Needs. Então você passa lá e recupera uma nutrição que porventura você tenha perdido e seja irrecuperável, tá? Então você pode. E o ideal é vocês. Isso é importante também, não só o suplemento. Às vezes você fala, no treino eu levo um cooler cheio de garrafinha e eu ponho uma garrafa por hora. Na prova vocês vão tomar desse jeito? Não, na prova vai tomar concentrado. Então treina com concentrado, tá? Esse é o primeiro ponto. Arthur, fala aí se você faz alguma coisa diferente e explica pra galera. É que na minha bike, diferente da Dani, eu levei duas atrás, duas no quadro e uma na frente no aerobar. A da frente eu deixava só água, então eu só ia pegando água da prova. E as quatro eu fiz as contas, lá, fiz os cálculos para deixar o carboidrato das 5 horas de bike concentrado nessas quatro garrafinhas de carboidrato, além do gel nas minhas costas aqui. Backup é E importante. então eu sempre levava gel a mais, no caso se eu perdesse, imagina, eu não ia perder quatro garrafas, aí tipo, ia ser muita tragédia, né? Mas eu calculei, tipo, gel suficiente para suprir uma garrafinha que eu perdi, no caso eu perdesse. Então foi isso que eu fiz. Levei quatro garrafas e a da frente era água que eu só ia trocando da prova mesmo. Ah, Boa. então é isso aí, com as garrafas cheias mesmo e É, tipo, Aí a você bike tem que vai ficar fazer. pesada, né? A bike vai ficar pesada e vai ficando leve ao longo da prova. é, Acho que o principal, um ponto importante é essa questão aí também. Ah, vou treinar, deixo um cooler lá com garrafinha, a cada 2 horas eu pego aqui e troco garrafinha. Você tomar um carboidrato ali geladinho, puta, é uma delícia. Mas e na prova não vai estar. Pode Daqui ser que três não horas. esteja, né? Pô, depende do. Floripa, assim, em junho não vai estar tão calor ao ponto de esquentar, assim, de ficar tão quente, mas não vai estar gelado. Vai estar, tipo, temperatura ambiente, Pô, mínimo. eu parei de fazer qualquer coisa com gelar garrafinha. Eu só pego garrafinha, né, torneira, entre aspas, mas temperatura ambiente, porque tem prova que eles não dão. Então eu acostumei a tomar água normal, porque na prova, até porque tem, você toma água É, mais quentinha, você às vezes tem um desconforto. Eu já acostumei com isso para no dia da prova, se eu pegar água quente. Cícero, a temperatura da água é boa, tá? Ele perguntou da natação da prova, é uma delícia. Dá pra nadar de é. wetsuit sem manga tranquilamente. É um geladinho gostoso, sabe? Tipo É. 23, 24 graus ali, 21 no mínimo. Nunca peguei mais gelado que isso. E outra coisa da nutrição é tentar descobrir exatamente qual. Acho que do Iron deve ser Dux, né? Nem É, sempre a gente sabe os sabores, mas fazer alguns treinos longos, às vezes tomando Dux, que é o da prova, que em caso der ruim, você já sabe o que você vai tomar. Para corrida, para bike, então às vezes é bom você fazer alguns treinos chaves aí com a nutrição que a prova vai dar. Tá? Então, é importante vocês fazerem esse teste aí também. Porque se mesmo der que, ruim, é, você tem ali na prova, você pega, você sabe o que você vai tomar, né? mesmo que a gente não saiba a concentração, né? Porque como é feito via pó, eles Também. podem fazer sabor água ou sabor pedra no rim. Aí você tem que escolher a concentração né? Provar ali na hora e O ver o quanto você padrão, precisa. Provar ali na hora, ver se tá muito grosso, se tá muito líquido e aí diluir a ponto de coisar. Tarcio, manda bala. Boa noite. Boa Pessoal, noite. essa área de Special Needs, Personal Needs, vocês recomendam só parar se precisar de alguma coisa? Sim? Ou é. pode parar independente de não precisar de nada para dar uma respirada? O que vocês acham? Não, pra quê? Se não faz sentido. Se você Não treinou faz pra ir sentido para embora, não não. quebrar o ritmo? Não, Tá. né? Tipo, deixa lá. A única coisa até que a própria prova fala pra não deixar é não deixar um Garmin extra, sabe? Um negócio caro que pode ser que você não veja mais essa sacola na tua vida nunca mais. Então, não deixa, sei lá, vou botar um negócio ali que eu preciso reaver depois da prova. Não é nessa sacola que você vai deixar, tá? Porque Geralmente no meu primeiro Iron eu esqueci, né? Eu deixei uma sacola de Special Needs com câmera reserva, par de meia, deixei mais alguma coisa lá. Eu esqueci, tipo, se acaba a prova,
Pô, Então, aí é para pegar esse Special Needs depois. Então não exato. deixa lá, não deixa nada de valor. E se for parar lá, só se precisar parar, mas não Porque tem parar por parar, se necessidade. você quiser Você parar por pode parar em parar, qualquer Tarso, lugar. exato, você pode parar em qualquer posto de hidratação, quer ir no banheiro, tem banheiro nos postos de hidratação. Então, se sentir necessidade de parar, beleza, mas a prova não é feita para isso. Tem uma história de 2012, 2013 que um cara foi vencido pela costela. E na matéria do Mundo Tri da época, eles falavam: "Ah, ele foi, o que que foi? Uma dor na costela?" Não, o cara veio do Amazonas fazer uma prova. E aí ele passou na frente de um boteco lá que tava fazendo costela. O cara encostou a bike, comeu a costela e mandou o Ironman pra casa do chapéu. Eu falei, eu não vou fazer essa porra. Largou mão. Venceu. Foi vencido pela costela. Aí parou lá e falou, porra de Ironman, o quê? Então, evita parar para não ter essa sensação. Qual Pegando em... sacola você fala, Dani? Ela fez uma Ah, a pergunta. Dani fez A uma de pergunta aí. Special Needs? Special Needs, Não, porque tem. Não, tem uma para cada, tem uma para bike e uma para corrida. são duas sacolas, Cada, igual a gente viu nos 73 recentes agora, igual o Rio, por exemplo, que são duas sacolas, uma para cada etapa, né? Uma para bike, uma para corrida, e duas de personal needs. Uma personal needs da bike fica lá perto do aeroporto e o personal needs da corrida fica também no meio do percurso da corrida, tá? Então, para momentos diferentes, você pode deixar um gel a mais, um Lufital, um Imosec, sei lá, qualquer coisa na sacola da corrida e deixar para precisar também. Falando Pode da bike. deixar Ah, tipo um falei, segundo Dani. tênis, Falei, Dani. pode deixar tipo um outro tênis. não Pode, é mas. recomendável, não é recomendável deixar coisa de valor na sacola, não, porque nem eles mesmos garantem que você vai pegar esse Special Needs de volta. A própria organização não garante isso. Se fosse Então, não deixa. uma. O trote conhece. Se fosse uma Ultra, dava para deixar outro tênis, né? Na Ultra, geralmente a gente 50, 60 Não, quilômetros lá troca de tênis. Agora não tem na necessidade. maratona do Iron, acho que não. Talvez um É, par de sei lá, meia, um tava chovendo pra caramba, o pé tá encharcado gel, e agora dá pra correr com o pé sequinho. Aí vai lá, bota uma meia nova e segue a vida. uma blusa, sei lá. E falando da água também, pessoal, para quem eu já testei várias configurações, praticamente eu rodei com tudo que é possível rodar de configuração de bike de garrafinha, na frente, atrás, no quadro, com torpedo, com mangueirinha. O que eu mais acho prático é o suporte de garrafinha normal, tá? Quem tem os outros suportes também não precisa sair. Meu Deus, o Jandosa falou, vou ter que vender, já bota lá no grupo de desapego e vende tudo, não precisa. Mas o suporte de garrafinha na prova é o mais prático porque você, antes de chegar no posto de hidratação, arremessa a garrafinha, pega a garrafinha nova, bota na bike, segue a vida. Não precisa pegar, ficar abrindo e às vezes você abre, tira o bico né, levanta o bico, aí você vai pôr no torpedo para encher ele, tampa o bico, aí você aperta a água, não sai. Tem um monte de complicações de usar torpedo. Quem está acostumado, ok, mas falando de adaptação, eu prefiro suporte de garrafinha. Você joga, troca, mais dinâmico, mais rápido e carrega a mesma quantidade de água. Mais alguém, pessoal? Pô, falamos pra caramba, hein? Quase 2 horas de papo, legal demais. Falamos, Fala aí, Trote. eu tenho 6 horas de isotônico com duas garrafinhas de 500 ml. Perfeito, né? Que Bom, aí, se precisar pegar o da prova, é o final da bike, né? bom, e que nem o Arthur falou também, a minha bike também tem um espacinho lá, você pode amarrar, a Dani fez isso bastante, né, Dani? Por causa que ela não tinha lugar uma caixinha na bike para levar nada, ela amarrava o gelzinho com fita isolante, com durecão e ia sacando o gel, então dá para deixar no quadro e levar a reserva. Sempre tem um backup, pessoal, para qualquer situação, tem alguma, seja calcular, fazer conta com o que a prova tá dando, seja ter um gel a mais na tua roupa, no quadro da bike, enfim, tenha um plano B para tudo. Certo, e ela não vai perder garrafinha que ela aprendeu a amarrar lá Ah, agora sim, aqui, ó, com a tá aqui na minha mão, eu Chiquinha. tava rodando enquanto eu falava com vocês, ó, elastiquinho, ó. Isso Brau. aí. Boa. Ô, Jandosa, você pode me revelar quanto que vai chegar a corrida do longo do domingo? Por quê? Porque eu faço sempre o longo do domingo, que é menor, eu vou fazer em jejum, tá? Que isso daí é uma coisa que eu sempre fiz.
Queria saber quanto que chega Tá esse bom. longo aqui. Pode ser, tá falando padrão, aí depois o Silvio vai ajustar conforme for necessário, mas falando de programação padrão, a gente costuma bater 30 até 35, dependendo do atleta. Você que é ultra, por exemplo, talvez aguente o tranco. Fala aí, Perfeito. Silvão, quanto vai dar para ele? Fala aí, Silvão. O Silvio vai falar 47, só pra esquentar. 47, 50, né? A cara do trote. Ah, não vou Não, fazer mais de desnecessário, jejum, cara. não. Vou comer um pãozinho antes. Eu, eu não sei nem Jejum. se eu estou com o microfone aberto. Tá aberto, Silvão, pode falar. Então, não, desnecessário. O trote é necessário ele fazer treinos de 35, 37. Se ele fizer um 30 hoje, ele fecha uma maratona semana que vem. Ele tem esse volume, ele tem essa vivência, ele tem essa experiência de corrida longa sem problema. Não desnecessário isso. Eu prefiro aproveitar ele para ganhar um pouquinho mais de potência, velocidade na corrida do que ficar deixando ele só em. Vamos trabalhar muito zona 1. Aliás, a prova inteira é praticamente zona 1. Por isso que a gente pede para que vocês respeitem as zonas, tá? Porque ninguém vai sair e vai fazer um Ironman lá em zona 3. Entendeu? Pode sair, mas não termina bem. Mas não termina. Mas não Pode ser, mas termina. não chega. É isso. Não chega, não chega, não chega. Esse Kevin não vai, como eu comecei, falei no começo, não vai conseguir administrar para depois vou reviver aqui. Não vai, não, não vai ressuscitar, não. É, Vai tem parar lá uma, Entendeu? Vai na, ter, vai vai, quebrar vai mesmo. parar, vai parar na costela. eu tenho Vai ter que uma, ser carregado. tem uma frase aqui, pessoal. A prova depois das 5 da tarde começa nos postos de hidratação, em alguns ali, geralmente ali atrás antes do campanário, começa a servir sopa também. Mas tem uma frase, não é demérito, tá? Para quem faz a prova em mais tempo, principalmente quem vai fazer o primeiro, mas tem uma piadinha que fala assim, que quem não treinou direito toma sopinha caminhando na escuridão. Então, É verdade. é, então, tomem cuidado É, para não deliberadamente vocês terem que caminhar sem precisar, por ter errado a estratégia, né, e tudo mais. Qualquer outro momento que, vou devagarinho, vou no meu ritmo, vou terminar a prova, tá super certo e é o que vocês tinham para fazer. Agora, putz, errei a mão, fiz bosta na estratégia, errei, sabe, não era para fazer A, eu fiz A e quebrei. Aí não é legal, não é gostoso fazer uma prova assim, tá? O que mais? Mais alguma aí, pessoal? Só para marcar aqui, ô Jandosa, que eu estava sem caneta, eu sei que é a quarta vez, quando começa o ciclo, por favor? A- Desculpa. Ataque, primeiro, abril. Abril começa o de- ataque, depois do 3D Bertioga. Abril e o ciclo mesmo É, começa 14 semanas, dia 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Perfeito. Bom, e Perfeito. aí Lá, abril, lá para abril, filho chora e a mãe não vê. lá para depois do carnaval, aí, primeira semana de março, já começa. Isso. Quantas E horas deve dar, Janda, em média por semana? semana, cara, depende do que for. É relativo, né? Ainda mais a sua planilha que é um pouco diferenciada, eu vou ter que fazer algumas concessões, mas cara, vai dar pelo menos umas de 15 a 20 horas para a grande maioria de vocês, talvez alguns um pouquinho mais, mas na média é isso aí. No 73 a gente costuma rodar de 13 a 16 horas ali na média semanal do que a gente vê que vocês conseguem cumprir, então o Iron vai subir um pouquinho mais ali, vai de 15 a 20. É bastante relativo, né? Porque tem treino que é por tempo e tem treino que é por quilometragem. Então, às vezes tem gente que faz 20 quilômetros em 2 horas, tem gente que faz em 1 hora e meia. Então, o tempo final durante a semana Bom, acaba sendo relativo, então varia bastante. é isso. Galerinha, depois a gente pode continuar essa discussão no grupo técnico também do Ironman lá, né? No grupo de prova lá. Se alguém quiser mandar no grupo social também para a galera toda ver e ouvir, tudo bem. Mas surgiu alguma dúvida depois, o grupo da prova é justamente para isso, tá? Para a gente trocar figurinha e falando e comentando. Eu achei legal a galera agora falando de como se sentiu em alguns determinados momentos, já ir mostrando uma coisa para outra, uma superação, uma entrega de um treino ali, né? Que foi feito numa condição adversa. É legal também esses depoimentos para a pessoa não ficar numa ilha sozinha falando assim, ai, nossa, só acontece comigo, ela só comigo dá errado o treino, é para todo mundo saber que todo mundo tem dias bons e ruins. Então, muito legal. Vamos trocando essas Normal. figurinhas no grupo lá. Pessoal, obrigado por tudo. Vou arrumar as coisas aqui que daqui a pouquinho eu já vou para São Paulo aí também passar Romeiros com vocês no final de semana. Então, obrigado pela presença. Show de bola
e falamos, tá? Dúvidas a mais, mandem no grupo aí, vamos trocando figurinha. Bom? Grande abraço, obrigado pela presença. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Falou, boa noite. Boa.